Um homem com câncer terminal foi abandonado por sua esposa e sua filha. Anos depois, elas voltaram para reclamar a herança, mas não faziam ideia do que as esperava. Romã olhava fixamente pela janela do consultório, mas não via nada. A imagem do parque lá fora, com as árvores balançando suavemente, estava distorcida pelo suor frio que lhe cobria a testa. O médico havia parado de falar há segundos, talvez minutos, mas as palavras ainda ecoavam em sua cabeça como um eco interminável: câncer terminal. O ar parecia ter ficado denso, como se o peso de seu destino o estivesse sufocando lentamente. Sentado na cadeira, Romã apertava o braço da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não conseguia se mover. O médico o olhava com compaixão, mas Romã não se importava. Não havia mais nada a ser dito. Seu mundo, que ele havia construído ao longo de tantos anos de esforço, parecia desmoronar diante de seus olhos em questão de segundos. Ele sentiu um tremor percorrer seu corpo, não por medo da morte, mas por algo pior, o medo de enfrentar sua família. Romã, sei que é difícil processar isso. A voz do médico quebrou o silêncio como um vidro se estilhaçando. Mas existem opções, tratamentos paliativos que podem te dar mais tempo. Tempo. Era tudo o que lhe restava. Mas para quê? Romã acenou mecanicamente e saiu do consultório como se estivesse andando por uma névoa espessa. Cada passo em direção ao carro parecia mais pesado que o anterior. Ele sabia que o mais difícil estava por vir, falar com Silvana e Romina. Mas algo dentro dele lhe dizia que aquela conversa não ocorreria como ele precisava. Quando chegou em casa, o som da porta se fechando ecoou no vazio da casa. Silvana estava na cozinha, cortando legumes sem lhe prestar muita atenção. Romina, sua filha de 20 anos, estava na sala, concentrada na tela do celular, sem levantar o olhar. Romã respirou fundo e se aproximou da mesa da cozinha. Ele sentia que estava prestes a abrir a porta para algo muito mais aterrorizante que a morte. Preciso falar com vocês, disse com uma voz quase inaudível, quebrada pela tensão. Silvana não respondeu imediatamente. Romã notou como sua mão parou por um segundo no ar antes de voltar a cortar, como se algo dentro dela tivesse antecipado o que estava prestes a ouvir. Romina, por sua vez, nem sequer levantou os olhos. A atmosfera se encheu de uma tensão desconfortável. O que foi? Perguntou finalmente Silvana, sem olhar para ele. Romã fechou os olhos por um segundo, tentando encontrar forças para dizer as palavras que tanto machucavam. Fui diagnosticado com câncer terminal. A faca na mão de Silvana parou de se mover. Romina largou o telefone, mas seus olhos ainda estavam focados na tela, como se as palavras de seu pai tivessem batido em uma barreira invisível. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Romã esperava, não sabia o que esperava, talvez uma demonstração de preocupação, uma palavra de incentivo, um abraço. Mas nada disso aconteceu. Quanto tempo você tem? Perguntou Silvana, com uma frieza que gelou sua alma. Román piská, incrédulo. Silvana sempre fora uma mulher pragmática, direta, mas a indiferença em sua voz era insuportável. Não sei. Depende dos tratamentos, mas não é curável, respondeu com uma voz fraca, sentindo como se seu corpo ficasse mais pesado. Silvana soltou a faca na mesa e se virou para ele, de braços cruzados. Isso muda tudo, Romã. Como vamos sobreviver agora? Perguntou, sem traço de empatia. As contas, as despesas. Você sempre cuidou de tudo. Romã sentiu uma pontada no peito, mas não era sua doença que o atormentava naquele momento. Era a completa ausência de compaixão nas palavras da mulher que havia sido sua companheira por mais de 20 anos. A mulher com quem ele havia construído uma família. Romina, finalmente, levantou o olhar. Mas não havia lágrimas em seus olhos, nem medo, nem preocupação. Havia algo muito mais difícil de processar: indiferença. E o que vamos fazer? Perguntou Romina com uma voz vazia. Mamãe tem razão. Se você não puder trabalhar, quem vai nos sustentar? O coração de Romã se partiu em 1000 pedaços. Naquele instante, ele entendeu que, embora seu corpo estivesse doente, o que realmente o destruiria era a falta de amor, a traição emocional de quem ele mais amava.
Ele estava sozinho em uma luta que exigia mais do que qualquer remédio ou tratamento. Pensei, Román Goguejo, incapaz de completar a frocha. Pensei que talvez pudéssemos passar esse tempo juntos, apoiar, estar juntos. Román, Silvana o interrompeu com uma calma aterrorizante. Não podemos nos dar ao luxo de cuidar de você. Se você não puder nos sustentar, teremos que procurar outras opções. Não posso carregar isso sozinha. Román olhou para sua filha, buscando em seu rosto algum vestígio da menina que costumava correr para ele quando caía ou tinha medo. Mas Romina havia crescido, e tudo o que ele via em seus olhos era o reflexo de Silvana, o mesmo egoísmo frio e calculista. Vamos ter que vender a casa, disse Silvana. Não podemos morar aqui com suas dívidas médicas. Román sentiu o mundo desabar ao seu redor. Naquele momento, não havia mais dúvida. Sua família não estava disposta a caminhar com ele em seus últimos dias. Estavam prontos para abandoná-lo, justo quando ele mais precisava deles. E o pior de tudo, faziam isso sem sequer piscar. Román sentiu uma onda de desespero, seguida por uma fúria que ele nunca havia experimentado. Sua vida, seu sacrifício, tudo o que ele havia feito por elas, não significava nada. O silêncio que se seguiu foi longo, desconfortável. Ele sabia que o que viria depois já não importava. Tudo havia mudado. Vocês não precisam se preocupar comigo, disse Román, finalmente. Eu cuidarei de tudo. Não vou pedir nada a vocês. Silvana o olhou por um momento, como se estivesse avaliando a veracidade de suas palavras. Depois, acenou com a cabeça. Não havia mais o que discutir. Romina voltou para o celular. O eco do abandono ressoava na casa vazia, embora todos ainda estivessem presentes. Román se virou lentamente e saiu da cozinha, com uma mistura de dor, raiva e resignação crescendo dentro dele. Subiu as escadas, com o corpo cansado, mas sua mente, pela primeira vez em meses, estava clara. Algo dentro dele mudou naquele momento. O medo da morte foi substituído por uma determinação fria. Se ele fosse morrer, faria isso por conta própria, sem depender de ninguém. Mas se ele sobrevivesse, se ele superasse isso, sua vida tomaria um rumo que ninguém naquela casa poderia imaginar. O silêncio da noite o envolveu quando ele se trancou no quarto, mas sua mente não descansava. A partir daquele momento, ele começaria a planejar seu renascimento. O sol mal começava a iluminar o horizonte quando Román saiu de casa. A cidade, ainda adormecida, não refletia o turbilhão de emoções que o consumiam. Ele caminhava com passos firmes, apesar de seu corpo ainda sentir os efeitos da doença. Mas não era a fraqueza física que dominava sua mente. Havia algo mais poderoso dentro dele, a necessidade de renascer, de se reconstruir em silêncio, longe daqueles que o haviam traído. Já havia passado um mês desde aquela conversa na cozinha. Silvana e Romina continuavam vivendo como se nada tivesse mudado, como se a notícia de sua morte iminente não lhes importasse. Román observava em silêncio, sem mencionar mais sua doença, cumprindo sua promessa de não lhes pedir nada. Mas, por dentro, uma estratégia estava tomando forma. Ele não se renderia. Não lhes daria o prazer de vê-lo cair. Chegou cedo ao hospital, onde o doutor o esperava. Aquele dia não seria apenas uma consulta de rotina. Román havia tomado uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ele sabia que o tratamento experimental que lhe ofereciam não garantia resultados, mas era sua única opção. Não para se salvar do câncer, mas para provar, tanto a si mesmo quanto a sua família, que ele ainda tinha controle sobre seu destino. O médico o recebeu com um olhar compreensivo, como se pudesse ler em seus olhos a mistura de medo e determinação que o consumia. Román, este tratamento é agressivo, mas temos visto resultados promissores em outros pacientes, disse o médico, com um tom que pretendia ser tranquilizador, embora estivesse carregado de cautela. Você precisa estar preparado para o pior, mas sem perder a esperança. Román assentiu lentamente, com os olhos fixos na mesa. Para ele, não havia mais outra opção. Ele não tinha medo do que estava por vir, não depois de tudo que tinha vivido com Silvana e Romina. A dor física era insignificante em comparação com a desolação que sentia a cada dia em sua própria casa. Estou pronto, disse com uma voz firme, sem hesitar. O tratamento começou naquela mesma semana.
As primeiras sessões foram devastadoras. Roman passava horas na cama, sozinho, sem receber uma palavra de encorajamento de sua família. Silvana mal lhe dirigia a palavra, e quando fazia, era para falar sobre assuntos triviais, como as despesas da casa ou o estado do jardim. Romina, imersa em seu próprio mundo, nem notava as longas ausências do pai. Uma tarde, enquanto Roman se recuperava de uma das sessões mais dolorosas, ouviu Silvana falando ao telefone na sala. A princípio, não prestou muita atenção, mas à medida que as palavras de Silvana preenchiam o silêncio da casa, Roman começou a sentir que algo não estava certo. Sim, claro, estou sozinha agora. Roman não vai durar muito mais, você sabe disso. Sua voz era baixa, mas clara o suficiente para que ele a ouvisse da porta entreaberta. Nós conversamos sobre isso antes. Quando tudo terminar, poderemos ficar juntos. Não se preocupe. O coração de Roman batia forte. Durante alguns segundos, ele não conseguiu processar o que acabará de ouvir. Com quem Silvana estava falando? O que significava ficar juntos? A traição que sentirá naquele dia na cozinha voltou a sufocá-lo, mas desta vez era muito mais profunda, muito mais dolorosa. Silvana não só o havia abandonado emocionalmente, mas já planejava seu futuro com outro homem, mesmo antes de sua morte. Roman sentiu o ar na sala ficar pesado, mas não fez som algum. Voltou para a cama, fechando a porta cuidadosamente, enquanto as palavras de Silvana continuavam ecoando em sua cabeça. Já não se tratava apenas de sua doença, de sua luta pela sobrevivência. Havia algo mais sombrio, mais profundo, que ele precisava resolver. Silvana não era simplesmente uma esposa distante, ela o traía nos momentos mais vulneráveis de sua vida. Os dias seguintes foram um calvário. As sessões de tratamento esgotavam Roman até o ponto de deixá-lo sem forças. Às vezes, enquanto estava na cama, com o corpo dolorido e a mente consumida pela incerteza, ele ouvia Silvana continuar conversando com aquele homem. Sempre com o mesmo tom frio, sempre com a mesma promessa de um futuro sem ele. O tratamento começou a mostrar efeitos. Contra todas as expectativas, Roman começou a recuperar as forças. Embora ainda estivesse fraco, seu corpo respondia pouco a pouco, e sua mente se esclarecia a cada dia que passava. Mas, com essa clareza, veio uma nova resolução, muito mais firme. Silvana e Romina não saberiam nada sobre sua melhora. O Roman fraco que elas viam desapareceria gradualmente, mas não da forma que elas esperavam. Certo dia, enquanto se dirigia a uma nova sessão, Roman encontrou Jorge, seu velho amigo e advogado, alguém que estava afastado de sua vida havia anos, mas cuja presença naquele momento parecia um golpe do destino. Roman, o que aconteceu com você? Perguntou Jorge, surpreso com a aparência abatida do amigo. Roman não perdeu tempo. Sentia que as peças do quebra-cabeça finalmente se uniam. Precisava de Jorge para a nova fase de seu plano. Jorge, preciso da sua ajuda, disse Roman com uma calma calculada. Não posso confiar em mais ninguém. Jorge, embora surpreso, ouviu em silêncio enquanto Roman lhe contava tudo. A doença, o abandono da família, as conversas secretas de Silvana. O que Roman propunha não era apenas uma forma de proteger seus bens, mas uma estratégia para desmantelar o mundo que Silvana acreditava ter sob controle. Um plano para expor a verdade e deixar claro que ele não seria um homem derrotado nem esquecido. Quero que me ajude a preparar tudo em segredo. Ninguém deve saber de nada. Silvana não pode descobrir nada até que seja tarde demais, disse Roman, com uma intensidade no olhar que Jorge nunca havia visto. Farei o que você pedir, respondeu Jorge, ainda processando a magnitude do que seu amigo estava planejando. Mas, Roman, você tem certeza disso? Mais do que nunca, respondeu Roman, com uma determinação inabalável. À medida que as semanas passavam, Roman continuava com o tratamento, melhorando dia após dia. Ninguém em sua casa notava as mudanças. Silvana estava ocupada demais com suas ligações, e Romina, absorta em seu mundo virtual, mal cruzava com ele pelos corredores. Roman aproveitava essa indiferença para agir nas sombras, criando, com a ajuda de Jorge, uma estrutura financeira que o blindaria de qualquer manobra de Silvana. Ele havia se tornado um homem invisível para sua própria família, mas invisível não significava fraco. Certa noite, enquanto jantavam em silêncio, Roman finalmente falou.
Vou precisar de algumas coisas nos próximos dias. Haverá mais tratamentos, mais despesas. Mas não se preocupem, já está tudo resolvido, disse, olhando diretamente para Silvana. Ela olhou com uma leve expressão de surpresa. Durante semanas, ele havia agido como se estivesse à beira da morte. Porque, de repente, parecia tão confiante. Você tem certeza de que pode cuidar disso? Perguntou Silvana, com uma voz que tentava soar despreocupada, mas havia uma tensão subjacente. Absolutamente certo, respondeu Roman, sem desviar o olhar dela. Está tudo sob controle. O jantar continuou em silêncio, mas Roman sabia que o jogo estava apenas começando. O ar na casa havia mudado. Silvana e Romina viviam em uma confortável indiferença, convencidas de que o destino de Roman estava selado. Sua aparência continuava frágil, e embora sua saúde não se deteriorasse tanto quanto esperavam, também não parecia melhorar significativamente. Roman, sempre observador, escondia sua força emergente atrás de uma fachada de fraqueza. Ele sabia que o momento de agir ainda não havia chegado, mas algo no ambiente indicava que o desfecho estava próximo. Meses depois, Silvana recebeu uma ligação inesperada. Era Jorge, o advogado de Roman, anunciando friamente a notícia que ela esperava há muito tempo, mas que caiu com um peso inesperado. Roman havia falecido. Silvana demorou alguns segundos para processar o que Jorge dizia. Do outro lado da linha, seu rosto permanecia inexpressivo enquanto sua mente começava a maquinar. Está tudo em ordem com o testamento? Perguntou Silvana, evitando qualquer tom de emoção, com uma voz baixa e calculada. Jorge a ouvia em silêncio, sabendo muito bem que Silvana não estava interessada no bem-estar de Roman ou em sua morte, mas no que restaria depois dele. Ele garantiu que tudo estava sob controle e que o testamento seria lido em alguns dias. Antes de desligar, um leve brilho de satisfação cruzou o rosto de Silvana. Finalmente, sussurrou, como se falasse consigo mesma. Quando Romina chegou em casa mais tarde naquela tarde, sua mãe a esperava sentada na sala, com uma taça de vinho na mão. O ambiente era diferente. Romina notou isso imediatamente. Seu pai morreu, disse Silvana sem rodeios. Romina não mostrou uma reação imediata. Olhou para sua mãe, buscando algum sinal de tristeza ou arrependimento, mas não encontrou nada. As emoções estavam enterradas sob camadas de indiferença e, talvez, de alívio. Romina se sentou em frente a ela, em silêncio, processando o que aquela notícia significava. E agora? Perguntou finalmente Romina, quebrando o silêncio desconfortável. Agora, cuidamos do que é nosso, respondeu Silvana, com uma frieza que gelaria o sangue de qualquer um. Arranca. O que ele deixou. Jorge vai ler o testamento em alguns dias. Nos pertence, Romina. Romina assentiu lentamente. Não havia dúvida sobre qual era a prioridade de sua mãe. Desde que Roman havia adoecido, tudo que Silvana fez foi calculado para garantir que nenhuma parte da fortuna escapasse de suas mãos. Embora Romina sempre tenha sido mais passiva, influenciada pela segurança que sua mãe projetava, algo dentro dela se mexia. A notícia da morte de seu pai não a abalou como deveria. Talvez porque, em sua mente, ele já estivesse morto muito antes de parar de respirar. Mas havia algo em tudo isso que não parecia certo. Os dias seguintes se passaram com uma tensão crescente no ar. O funeral de Roman foi pequeno, quase vazio, exceto por Silvana, Romina e Jorge. Não houve lágrimas, nem palavras emocionadas, apenas uma despedida formal e distante. Mas justo quando ambas acreditavam que tudo estava sob controle, as coisas começaram a tomar um rumo que nenhuma delas havia previsto. A leitura do testamento aconteceu no escritório de Jorge. Silvana e Romina chegaram com uma calma aparente, embora ambas soubessem que o que estava em jogo era muito mais do que um simples documento legal. Quando Jorge as recebeu, sua expressão era incomumente neutra, o que despertou uma leve inquietação em Silvana. Obrigado por virem, disse Jorge, enquanto abria o testamento diante delas. Roman deixou instruções muito específicas sobre sua herança, e quero garantir que tudo seja compreendido com clareza. Silvana trocou um olhar rápido com Romina, como se esperasse um processo rápido que lhes daria controle total sobre a fortuna de Roman. Mas Jorge, imperturbável,
começou a ler o que mudaria tudo. Romã estabeleceu certas condições para que vocês possam receber sua parte da herança. Ele não queria que simplesmente fosse distribuída sem mais. Jorge fez uma pausa, medindo o impacto de suas palavras. Vocês terão que cumprir uma série de ações específicas. Silvana arqueou uma sobrancelha. Ela não esperava por isso. Sua mão apertava a taça de água à sua frente, mas seu rosto permanecia com uma expressão controlada. Ações? Que tipo de ações? Perguntou, com uma tensão crescente na voz. Romã deixou instruções claras, continuou Jorge. Ele queria que, antes que qualquer quantia de dinheiro fosse transferida, cada uma de vocês cumprisse certos compromissos. Para você, Silvana, ele requer que faça uma doação significativa a uma fundação de caridade que ele apoiou durante seus últimos meses. E, Romina, Jorge fez uma pausa, olhando diretamente para a filha de Romã. Romina terá que se reconciliar com uma pessoa que traiu anos atrás. O silêncio que se seguiu foi denso. Romina sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ela sabia exatamente a que Jorge se referia. Aquele episódio de sua vida, que ela havia feito de tudo para enterrar, agora voltava à tona, trazido de volta por um homem que ela pensava que não tinha mais poder sobre sua vida. Reconciliar? Perguntou Romina, tentando manter a compostura. Sim, Romina. Romã foi muito claro sobre isso. Ele queria que você enfrentasse essa parte de sua vida antes de receber qualquer herança. Você deve encontrar essa pessoa e corrigir o que aconteceu, disse Jorge com firmeza. O ar ficou mais pesado na sala. Silvana levantou-se bruscamente, deixando sua cadeira com uma expressão que oscilava entre a fúria e a incredulidade. Isso é ridículo. Que tipo de jogo é esse? Disse, olhando para Jorge com olhos acusadores. Esse dinheiro nos pertence, sem condições. Jorge não perdeu a calma. Estas são as últimas vontades de Romã. Se não estiverem dispostas a cumpri-las, não haverá herança. O rosto de Romina se endureceu. Ela lembrou-se perfeitamente de quem teria que enfrentar, Tomás, um antigo amigo que ela traiu em um momento crucial. Eles tinham uma amizade profunda até que o dinheiro e a pressão social a levaram a traí-lo em um negócio que teria beneficiado mais a ela e a sua mãe. Desde então, Tomás havia desaparecido de sua vida, destruído pela traição, e ela fez tudo o que pôde para esquecer essa parte sombria de seu passado. Silvana, por outro lado, não conseguia acreditar que teria que se desfazer de parte do dinheiro em uma doação. Para ela, tudo fazia parte do controle que havia lutado tanto para conseguir. E agora, Romã, mesmo da tumba, tinha a última palavra. Farei a doação, mas não ficarei feliz com isso, rosnou Silvana, com os dentes cerrados. Romina não disse nada. Seu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. Ela sabia que não poderia evitar o que estava por vir, e embora tentasse se manter firme, dentro dela começava a surgir um medo que ela não conseguia controlar. Quando voltaram para casa, o ambiente estava carregado de uma tensão quase insuportável. Silvana bebia em silêncio, enquanto Romina estava sentada, olhando fixamente para seu celular. As palavras de Jorge e as exigências de seu pai continuavam ecoando em sua cabeça. A casa, que até então havia sido um símbolo de poder e controle, agora parecia uma prisão. Romina respirou fundo e se levantou. Ela sabia o que precisava fazer, mas enfrentá-lo seria muito mais difícil do que imaginava. Romina não conseguia dormir desde a leitura do testamento. Toda vez que fechava os olhos, a imagem de Tomás aparecia em sua mente, com o rosto endurecido pela traição e pela dor que ela lhe causara anos atrás. Pensar em enfrentá-lo, em reviver aquela parte de sua vida, lhe gerava uma ansiedade que ela não conseguia controlar. Sabia que precisava cumprir a condição se quisesse receber a herança, mas algo dentro dela também compreendia que isso era muito mais do que dinheiro. Era uma dívida emocional que ela vinha evitando há tempo demais. Silvana, por outro lado, estava furiosa. As condições impostas por Romã não eram apenas um incômodo, eram uma humilhação. Fazer uma doação significativa, uma demonstração pública de generosidade, era a última coisa que ela queria. O dinheiro era poder, e se desfazer dele para cumprir os caprichos póstumos de seu marido apenas alimentava seu ressentimento contra ele.
Passou os dias desde a leitura do testamento buscando maneiras de cumprir a condição sem perder tanto, procurando brechas legais que pudesse explorar. Mas Jorge havia sido claro, não haveria herança sem cumprir estritamente o que Romã estipulara. Pela manhã, Romina se decidiu. Sabia que não podia continuar adiando o inevitável. Mandou uma mensagem para Tomás, pedindo para se encontrar com ele. Sabia que ele provavelmente a rejeitaria, mas não tinha outra opção. As horas passaram lentamente até que finalmente recebeu uma resposta: "Nos vemos amanhã, no lugar de sempre." Romina sentiu seu coração acelerar. No lugar de sempre se referia ao velho parque onde costumavam se encontrar quando eram amigos inseparáveis. A decisão de Tomás de marcar o encontro ali foi mais um golpe. Ela sabia que não seria uma conversa fácil. Enquanto isso, Silvana continuava em sua própria missão, mais calculista e fria. Naquela mesma tarde, ela fez a doação que Romã havia exigido, mas o fez com tanta amargura que até a secretária da fundação a olhou desconfortável. Para Silvana, cada movimento era um passo a mais em direção à herança, mas também a culminação de seu plano com o homem com quem mantinha um relacionamento secreto. A morte de Romã deveria ter sido sua libertação, mas, em vez disso, agora se via cumprindo suas últimas ordens. A tensão na casa entre mãe e filha era palpável. Romina havia chegado a um ponto em que mal suportava a presença da mãe. Sentia que, de alguma forma, tudo o que estava acontecendo era consequência das decisões e manipulações de Silvana, que havia moldado sua vida para afastá-la de qualquer tipo de moralidade ou compaixão real. Mas agora, Romina se via em um dilema, presa entre cumprir a vontade de seu pai e o medo de enfrentar o que havia feito. No dia seguinte, Romina foi ao parque. O ar fresco só aumentava seu nervosismo. Caminhava com passos lentos, temerosa do que estava prestes a acontecer. Ao chegar, viu Tomás sentado em um banco, esperando por ela. Ele estava mudado, mais maduro, mais endurecido pelos anos. Quando a viu se aproximar, não sorriu, não demonstrou nenhuma emoção que indicasse um desejo de reconciliação. "Olá, Tomás", disse Romina, quebrando o silêncio entre eles. Sua voz tremia levemente. Tomás a olhou, sem responder imediatamente. Haviam-se passado anos desde a última vez que se viram, mas a dor em seus olhos era evidente. Finalmente, ele falou. "O que você quer, Romina?" perguntou, com uma frieza que a atravessou. Romina engoliu em seco. Sabia que as palavras não seriam suficientes, que não existia um pedido de desculpas capaz de reparar o que ela havia feito. Mas também sabia que precisava tentar, mesmo que fosse para sua própria redenção. "Sei que não tenho o direito de te pedir isso, mas eu vim me desculpar, por tudo. O que eu fiz foi imperdoável. Eu te traí da pior maneira possível, e não passa um único dia em que eu não me arrependa disso." Tomás a ouvia em silêncio, mas não mostrava nenhuma reação visível. Seus olhos permaneciam fixos nela, como se estivesse avaliando cada palavra que ela dizia. "Por que agora?" perguntou finalmente, sua voz carregada de desconfiança. "Por que depois de tanto tempo? Por que você se importa agora com o que me fez?" Romina sentiu o peso da pergunta. Era exatamente o que ela temia. "Foi meu pai. Ele deixou uma condição em seu testamento", começou a dizer, mas ao ver a expressão de Tomás endurecer ainda mais, ela parou. "Então, isso é por dinheiro", disse Tomás, sua voz agora tingida de desprezo. "Você não mudou nada, Romina. Só está aqui porque precisa cumprir uma condição para receber a herança do seu pai. Se não fosse por isso, você nunca teria pensado em mim." Romina sentiu uma pontada no peito. Sabia que Tomás estava certo. Ela tinha vindo porque era uma exigência, mas, ao mesmo tempo, não podia negar que também fazia isso por algo mais profundo, algo que vinha evitando por anos. A necessidade de se redimir, de tentar reparar o que havia destruído. "Não é só por dinheiro", disse, com um tom mais suave, tentando encontrar as palavras certas. "Eu não posso mudar o que fiz, mas quero que saiba que eu lamento. Lamento de verdade." Tomás a encarou fixamente, e naquele momento, algo em sua expressão mudou. Não foi perdão, mas talvez o reconhecimento de que as palavras de Romina eram sinceras. Ou talvez, depois de tantos anos, a dor que ele carregava começasse a se dissipar lentamente.
O que você fez não pode ser desfeito, Romina, disse Tomás, sua voz agora mais calma. Mas se isso te ajuda a encontrar um pouco de paz, então tudo bem. Romina sentiu que um peso foi ligeiramente levantado de seus ombros, embora soubesse que isso era apenas o começo de um longo processo. Tomás não a havia perdoado, mas pelo menos havia aberto uma porta, por menor que fosse. De volta à casa, Silvana observava Romina com um olhar calculista. Havia algo na atitude de sua filha que ela não via há muito tempo: vulnerabilidade. E, em vez de consolá-la, essa vulnerabilidade a enfurecia. Você fez isso? Perguntou Silvana, com uma voz afiada. Você se humilhou o suficiente para conseguir a herança? Romina olhou para ela, surpresa com a dureza de sua mãe. Durante anos, ela havia suportado o controle emocional de Silvana, mas dessa vez algo dentro dela se rebelou. Não foi para conseguir a herança, mãe, respondeu Romina, com um tom firme pela primeira vez. Foi por mim. Eu precisava fazer isso por mim. Silvana soltou uma gargalhada amarga. Não se engane, Romina. Tudo isso sempre foi por dinheiro, e você sabe disso. Não se faça de moralista agora. Se não fosse pela herança, você nunca teria mexido um dedo para consertar nada. As palavras de Silvana atingiram Romina com força, mas algo dentro dela não cedeu. Pela primeira vez, ela via sua mãe pelo que ela realmente era, uma mulher consumida pela ganância e pelo ressentimento, incapaz de sentir remorso ou compaixão. Eu não quero ser como você, disse Romina, com uma firmeza que surpreendeu a ambas. O silêncio na casa foi ensurdecedor. Silvana olhava para ela, incrédula, como se não pudesse processar o que acabará de ouvir. Romina, sem esperar uma resposta, subiu as escadas. Pela primeira vez em anos, sentia que havia recuperado um pequeno fragmento de si mesma. Enquanto isso, no escritório de Jorge, uma carta selada com o nome de Romã aguardava seu momento. Não era apenas uma última vontade. Era a peça final de um plano que ninguém havia previsto. O som da chuva batendo contra as janelas criava uma atmosfera pesada dentro da casa. Romina, sentada à mesa da cozinha, não conseguia tirar da mente o encontro com Tomás. Embora a conversa tivesse sido dolorosa, algo dentro dela sentia que, de alguma forma, ela havia começado a se libertar do fardo que carregava há tanto tempo. Mas esse alívio era tênue e temporário, porque sabia que a luta interna com sua mãe estava apenas começando. Silvana, do outro lado da sala, observava sua filha em silêncio. A relação entre as duas, sempre tensa, agora estava à beira de se romper completamente. Silvana não entendia a mudança que via em Romina. A vulnerabilidade, aquela demonstração de arrependimento que ela havia mostrado para Tomás, era um sinal de fraqueza que ela desprezava. Para ela, tudo o que importava na vida era poder e controle, e ver sua filha começar a questionar essa visão de mundo a enfurecia. Então você fez o que Romã pediu, disse Silvana, quebrando o silêncio com um tom ácido. Parabéns, suponho que agora você se sinta uma pessoa melhor. Romina não respondeu imediatamente. Sabia que sua mãe estava buscando uma confrontação, e pela primeira vez em muito tempo, não queria entrar nesse jogo. Mas a paciência que tentava cultivar era frágil, e Silvana sempre sabia como levá-la ao limite. Eu fiz porque precisava, não por causa da herança, respondeu Romina calmamente, embora suas mãos tremessem levemente. Silvana soltou uma risada amarga. É o que você sempre diz. Mas tudo o que você fez na vida foi por conveniência, para conseguir o que queria. Ou você já esqueceu como traiu Tomás por dinheiro? Você não é tão diferente de mim, Romina. Romina apertou os punhos debaixo da mesa. As palavras de sua mãe cortavam fundo, não apenas porque eram cruéis, mas porque, no fundo, ela temia que houvesse alguma verdade nelas. Mas algo havia mudado nela desde a morte de seu pai. Romina estava começando a entender que a vida não podia continuar sendo um jogo de manipulações e traições. Talvez eu tenha sido assim antes, respondeu, olhando diretamente para ela. Mas não quero continuar sendo. Silvana observou por um momento, seus olhos carregados de uma mistura de desprezo e algo mais profundo, algo que Romina não conseguia decifrar. Você continua sendo uma menina ingênua se acha que a vida é sobre redenção. O que importa é o poder e o que você pode conquistar antes que o mundo tire de você.
Antes que Romina pudesse responder, o som do telefone interrompeu a tensão. Era Jorge. Silvana rapidamente atendeu, sua expressão mudando imediatamente para o tom profissional e frio que usava para tudo relacionado à herança. O que está acontecendo? Perguntou com impaciência. Do outro lado da linha, Jorge falava com uma voz grave, e o que ele disse fez com que Silvana franzisse a testa. Recebi uma carta de Roman. Há algo que ambas precisam saber. Sugiro que venham ao meu escritório ainda hoje. Silvana desligou o telefone sem dizer mais nada e se voltou para Romina, com uma expressão que revelava uma mistura de frustração e preocupação. Jorge disse que há mais. Algo que seu pai deixou. Temos que ir agora. Romina se sentiu desconfortável com a ideia. Depois de tudo o que tinha acontecido, não sabia se estava pronta para enfrentar mais uma surpresa de seu pai. Mas não tinha escolha. Pegaram suas coisas e foram para o escritório de Jorge sem trocar mais palavras. Quando chegaram, Jorge as esperava com um envelope na mão. Ele as fez entrar e fechou a porta atrás delas, criando uma sensação claustrofóbica no pequeno escritório. Romina percebeu que a expressão de Jorge estava mais tensa do que o habitual. Algo não estava certo. Este envelope me foi entregue por Roman antes de morrer, com instruções claras para não abri-lo até que ambas tivessem cumprido as condições da herança, disse Jorge, enquanto deslizava o envelope sobre a mesa em direção a elas. E agora que o fizeram, é hora de saberem a verdade. Silvana olhou com uma mistura de impaciência e confusão. Que verdade? Perguntou, sem esconder sua irritação. Jorge abriu o envelope lentamente e tirou vários papéis que pareciam ser documentos legais. Romina sentiu seu coração acelerar enquanto o advogado começava a ler. Roman quis que ambas soubessem algo antes que qualquer outra decisão sobre a herança fosse tomada. Ele queria que entendessem por que tomou as decisões que tomou no final de sua vida. Jorge fez uma pausa, como se estivesse decidindo como proceder. Romina, Roman não é seu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi devastador. Romina sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Tudo em seu mundo, tudo o que tinha como certo durante anos, era uma mentira. Sua mente não conseguia processar o que acabará de ouvir. O quê? Sussurrou, incapaz de levantar a voz. O que você está dizendo? Jorge não a olhou nos olhos enquanto continuava lendo. Roman descobriu há anos que não era seu pai biológico. Silvana, antes de você nascer, teve um relacionamento com outro homem. Roman descobriu, mas decidiu criar Romina como sua, esperando que algum dia a verdade viesse à tona. Roman nunca quis que isso destruísse a relação entre vocês, mas acreditava que ambas precisavam saber disso após sua morte. Romina sentiu o ar ficar pesado ao seu redor. Olhou para sua mãe, procurando uma resposta, algum sinal de que tudo aquilo não passava de um mal-entendido. Mas o rosto de Silvana estava pálido, seus lábios tensos. Ela não negou nada. É verdade, disse Silvana, finalmente, com uma voz que mal era um murmúrio. Romina não podia acreditar. Toda sua vida, acreditara que Roman era seu pai, e embora sua relação nunca tivesse sido perfeita, ela sempre sentiu um vínculo com ele. Agora, tudo isso parecia uma farsa, uma construção frágil que sua mãe mantivera em segredo por anos. Por quê? Perguntou Romina, com a voz quebrada. Porque nunca me contou a verdade. Silvana olhou, mas não havia arrependimento em seus olhos, apenas uma frieza impenetrável. Porque não importava, respondeu. Roman te criou como sua. Nunca importou quem era seu pai biológico. Mas para Romina, importava. A traição de sua mãe, o fato de que ela lhe mentira a vida toda, era como uma punhalada no coração. Tudo o que pensava saber, todas as decisões que tomara, estavam baseadas em uma mentira fundamental. Levantou-se da cadeira de repente, incapaz de suportar a atmosfera opressiva do escritório. Eu não acredito nisso, disse, sua voz tremendo de raiva e dor. Não posso continuar aqui. Romina saiu correndo do escritório, deixando sua mãe e Jorge para trás. O vento frio batia em seu rosto enquanto tentava conter as lágrimas que turvavam sua visão. Sua vida acabará de se tornar irreconhecível. Nada fazia sentido. Tudo o que conhecia, todas as decisões que havia tomado,
agora estavam contaminadas pela mentira sobre sua origem. No escritório, Silvana continuava sentada, sua expressão imperturbável. Jorge a observou por um momento, tentando decifrar o que ela sentia, mas não conseguiu encontrar nenhum traço de remorso em seu olhar. Você sabia disso o tempo todo, disse Jorge em voz baixa. E mesmo assim, manteve isso escondido. Silvana não respondeu, apenas se levantou lentamente e saiu do escritório sem olhar para trás. Para ela, os segredos não eram importantes, apenas o controle que podia exercer sobre eles. Mas o que ela não sabia era que esse segredo, finalmente revelado, seria o início de sua própria queda. O ar na casa estava sufocante, carregado de uma tensão insuportável que se espalhava por todos os cantos. Romina havia passado as últimas horas trancada em seu quarto, tentando processar a devastadora verdade que havia descoberto no escritório de Jorge. Toda sua vida, sua relação com sua mãe, seu vínculo com Roman, agora pareciam fantasmas de uma realidade que nunca existiu. A dor que sentia era tão profunda que ela nem conseguia chorar. Estava vazia, quebrada, incapaz de encontrar sentido para sua existência. Silvana, por outro lado, continuava agindo com a mesma frieza de sempre. Para ela, tudo o que tinha acontecido não passava de mais uma complicação que precisava ser resolvida. Romina havia descoberto a verdade, sim, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. A vida seguia em frente. O dinheiro e a herança ainda estavam ao seu alcance, e isso era o único que importava. Naquela noite, Romina decidiu que não podia mais ficar sob o mesmo teto que sua mãe. Desceu as escadas determinada a deixar tudo para trás, a fugir da presença tóxica de Silvana, que a havia manipulado desde que ela tinha memória. Silvana observava do sofá, com uma taça de vinho na mão, quando Romina chegou ao final da escada. "Aonde você pensa que vai?" perguntou Silvana, sem levantar os olhos da taça. Romina olhou fixamente, com uma mistura de raiva e tristeza nos olhos. Não ia permitir que sua mãe continuasse a controlá-la. "Eu vou embora. Não posso mais ficar aqui." "Não tenho mais nada a ver com você", respondeu Romina, com a voz firme apesar da dor que sentia. Silvana soltou uma risada seca, sem emoção. "E o que você acha que vai fazer? Fugir de tudo porque não gosta da verdade? Roman te criou como filha. Nada do que aconteceu muda isso." Romina apertou os punhos, sentindo a raiva consumi-la. "Tudo muda, mãe", gritou, com uma voz carregada de emoções reprimidas. "Você mentiu para mim durante toda a minha vida. Me moldou para ser como você, para atrair, manipular, usar as pessoas. Roman não me deixou a herança para que eu me tornasse outra versão sua. Ele queria que eu me redimisse, que eu entendesse o que é realmente importante. E isso, o que ele tentou me ensinar, é a única coisa que me resta agora." Silvana colocou a taça na mesa com um gesto brusco. Finalmente, levantou-se e caminhou em direção à filha, olhando-a nos olhos com uma expressão que irradiava desprezo. "Você realmente acha que é melhor do que eu?" Sua voz era fria, cortante. "Tudo o que você tem, tudo o que você é, foi graças a mim. Eu fiz tudo para garantir nosso futuro, para que não dependêssemos de ninguém. E agora, quer deixar tudo para trás por uma moralidade que você nem compreende?" Romina balançou a cabeça, sentindo como as palavras de sua mãe não penetravam mais em seu coração. Ela não tinha mais poder sobre ela. "O que você fez não foi por mim. Sempre foi por você. Pela sua ambição, pela sua ganância. E se ficar aqui significa continuar sendo como você, eu prefiro não ter nada", respondeu com firmeza. Antes que ela pudesse dar mais um passo, a porta da casa se abriu de repente. Jorge entrou, seu rosto grave e decidido. Silvana o olhou com uma mistura de surpresa e irritação. "O que você está fazendo aqui?" Perguntou, claramente irritada. Jorge caminhou em direção a elas, com um envelope na mão. Romina o reconheceu imediatamente. Era outro dos envelopes que seu pai havia deixado. O advogado falou com uma voz calma, mas com uma seriedade que capturou a atenção de ambas. Roman deixou uma última carta. Não pude lê-la antes porque havia instruções específicas para esperar, mas acho que chegou o momento de ambas ouvirem. O coração de Romina começou a bater forte.
O que mais seu pai poderia ter deixado? Silvana, embora visivelmente incomodada, não disse nada enquanto Jorge abria o envelope e tirava uma carta manuscrita por Romain. O olhar de Jorge era intenso enquanto começava a ler. Silvana, Romina. Se estão ouvindo isso, é porque chegaram ao final do caminho que tracei para vocês. Minha morte não foi o fim da nossa história, mas o começo da verdade que ambas precisavam enfrentar. Silvana, sua traição, sua manipulação, sua ambição, tudo que você construiu foi às custas das pessoas que diziam te amar. Romina não é sua ferramenta. Ela não é sua extensão, nem sua criação. Ela é sua própria pessoa, e você passou toda a vida dela moldando-a à sua imagem. Mas isso termina hoje. Romina sentiu uma mistura de emoções ao ouvir as palavras de seu pai. Havia um peso em cada frase que a fazia perceber que, mesmo na morte, Romain havia tentado protegê-la, guiá-la para um futuro diferente. Jorge continua lendo. Romina, sei que o que você descobriu te destruiu de muitas maneiras. Mas a verdade é que, apesar de tudo, você sempre foi minha filha. Meu amor por você nunca foi menor por você não ser de meu sangue. Eu queria que você soubesse disso porque é importante que você entenda que a família não é definida pela biologia, mas pelas decisões que tomamos e pelas pessoas que escolhemos cuidar. Eu escolhi ser seu pai, e nunca me arrependi dessa decisão. Romina sentiu as lágrimas começarem a cair pelo seu rosto. As palavras de seu pai a envolviam em uma mistura de tristeza e consolo. Apesar de tudo, Romain havia sido seu verdadeiro pai, e isso era o que importava. Finalmente, há algo que precisa ficar claro. Silvana, o controle que você buscou durante toda a sua vida termina aqui. A herança que você tanto deseja não será sua. Eu a deixei em nome de Romina, mas sob uma condição: ela deve te cortar de sua vida completamente. Só assim ela poderá encontrar seu próprio caminho e se libertar de sua influência. O impacto dessas palavras caiu como uma bomba na sala. Silvana ficou imóvel, seu rosto se encheu de incredulidade e raiva. Isso não pode ser verdade. Você não pode tirar o que é meu. Gritou Silvana, fora de si. Mas Jorge a olhou com calma. Romain deixou tudo claro em seu testamento. Se Romina aceitar, tudo será dela. Se não, a herança será destinada a uma instituição de caridade. Você não receberá nada. Romina olhou para sua mãe, que agora parecia um animal encurralado, seu olhar escuro cheio de ódio e desespero. Ela podia ver como tudo o que Silvana havia construído ao longo da vida estava desmoronando em questão de segundos. O controle que ela sempre teve estava se dissolvendo diante de seus olhos. Romina, você não pode fazer isso. Eu sou sua mãe, disse Silvana, sua voz agora tingida de pânico, uma emoção que Romina nunca tinha visto nela. Romina respirou fundo. Durante toda sua vida, ela havia vivido sob a sombra de sua mãe, seguindo suas regras, traindo as pessoas de quem gostava. Mas agora, tinha a chance de se libertar, de encontrar seu próprio caminho. E sabia que não podia deixar essa oportunidade escapar. Não mais, mãe, disse com voz firme, embora as lágrimas continuassem a cair. Não vou continuar fazendo parte do seu mundo. Eu escolho a mim mesma. Silvana gritou, sua voz desesperada e cheia de raiva, mas Romina não ouviu mais. Saiu da casa, deixando para trás tudo o que conhecia. Ao fechar a porta, sentiu uma libertação que nunca havia experimentado. Sua vida, finalmente, lhe pertencia. Enquanto caminhava sob a chuva, o eco das palavras de seu pai a acompanhava. Ela havia sofrido, sim, mas também havia aprendido. E agora, tinha uma segunda chance de viver de verdade, livre das correntes que sua mãe havia construído ao seu redor. Romain lhe havia dado o maior presente de todos, a liberdade. O que você achou dessa história? Deixe-nos nos comentários o que você faria em uma situação semelhante. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito tê-lo aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento.
Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.